Graça e paz, irmãos. É com alegria que nós estamos trazendo aqui essa última lição da nossa revista. Nós estamos fechando esse ciclo. A proposta da revista foi Gente que deu glória a Deus. Ou seja, ela falou de grandes homens de Deus da história que em cada situação que viveram foram testemunhos, foram pessoas que realmente não só testemunharam de Deus, mas deixaram uma marca na geração em que viveram. Então, nós já trabalhamos desde pessoas do mundo antigo, como Policarpo de Esmirna, que nós vimos, foi até eu que dei essa lição, e a gente viu o martírio dele, mesmo na época do Império Romano, como também trabalhamos pessoas que chegaram aqui na colonização, já fazendo link com a igreja brasileira, lá os franceses, huguenotes, né, os calvinistas franceses que aportaram lá no Rio de Janeiro. E tinha um sonho de ter aqui na América Latina um país protestante. E foram mortos, também martirizados na Baía de Guanabara. Isso foi na lição 10. E na lição 13, hoje nós vamos ver uma pessoa que já é um pouco mais próxima a nós, no sentido de que foi um brasileiro, certo? Nós vamos trabalhar um pouco sobre a pessoa, a obra e a vida de Erasmo Braga, que era um ministro presbiteriano e um grande educador. Nós vamos ver o que ele fez, o que ele participou, só para vocês entenderem o contexto que ele viveu. Foi um contexto de pós-monarquia. Ele pega o finalzinho da monarquia e atravessa aquele período de proclamação da República até o ano de 1932. Só para recordar, quem se lembra quando foi a proclamação da República? Qual foi o ano? 1889. Então, ele nasceu em 1877. Então, ele pega o finalzinho da monarquia, adentra na proclamação da República e passa alguns anos. Ele passou, então, por um momento muito conturbado. A lição não entra nesses detalhes, mas é interessante, porque tinha muitos reflexos para a própria igreja. Pois a última Constituição monárquica, que foi em 1824, ela dizia que a religião católica romana era a religião oficial do Império. Isso tinha um reflexo muito importante, porque havia uma sinergia entre Império e Igreja. E aí dizia que, obviamente, já existia muitos protestantes naquela época também, que vinham nas relações comerciais entre Brasil e Inglaterra. A Inglaterra era um país protestante, então havia muitos tratados entre eles. Mas a grande questão é que em 1824 se dizia que nenhum templo protestante poderia ter aparência de igreja. É interessante isso, né? Ou seja, você podia ter uma casa, um galpão, mas nada que se assemelhe a uma igreja. Qual o objetivo disso? No entender deles que não houvesse transição, proselitismo da igreja católica, pessoas vindo da igreja católica para a igreja protestante. Mas, independente dessa situação de leis, essa transição ocorreu. Tanto que nós estudamos aqui na nossa lição, eu acredito que foi na lição 11, que exatamente foi na lição 11, que o primeiro pastor protestante nacional foi quem? Hein? Eu sei que vocês estão estudando, estão muito atentos. Quem foi o primeiro pastor protestante? Foi José Manuel da Conceição. E ele era o quê? O ex-padre.
Então, se houve transição de padres, imagine de ovelhas, né? Então, assim, irmãos, o reverendo Erasmo Braga, ele marcou a história do Brasil, não só a história da igreja, mas a história do Brasil por participar ativamente do cenário nacional, aquele cenário muito efervescente. Ou seja, quando houve a proclamação da República, por exemplo, houve uma transição daquele tipo de regime semi-catequético. O que é isso? Você estava na escola e recebia a catequese da Igreja Romana. Então passa-se a um status mais laico. Não é anticristão, é laico. Ou seja, de você ter uma oportunidade de não só da parte da Igreja Romana, mas de outras influências benéficas do cristianismo protestante. E aí ele foi um grande educador também. E como grande educador, ele entrou, inclusive, fez propostas para o governo para fazer essa nova diretriz, se fosse nos dias de hoje, uma lei de diretrizes base da educação daquela época. Então, por exemplo, para começar pela história, e depois eu vou aplicar isso, essa vai ser a segunda parte da exposição. O que Erasmo Braga pode nos ensinar hoje? Mas primeiro vamos entender o que ele fez e qual foi a obra desse servo de Deus, tá certo? Que eu já disse que ele nasceu em 23 de abril de 1877. Inclusive, o seu pai tem um evento curioso, isso é relatado por todos os historiadores, que ele foi convertido ao ler a Bíblia, não uma Bíblia tradicional, assim, aberta, dentro de um livro, mas a Bíblia, muitas vezes, como qualquer papel, e às vezes as pessoas usavam o papel, infelizmente, dessa forma, a Bíblia, até para embrulhar as coisas. E no embrulho, ele lendo a Escritura, algo tocou na vida dele e ele foi alcançado. É registrado pela história. Ele leu um papel de Bíblia embrulhado, talvez um presente, alguma coisa, e aquilo ali tocou a vida dele. Isso é um fato curioso. Isso foi o pai dele. Os pais deles eram professores e eles tinham uma escola. E ele, desde cedo, já saindo da infância, ele ajudava não só os pais nas tarefas administrativas da escola, mas também ajudava professores nas aulas deles. Então, era como se fosse um assistente, né? É interessante que a sua mãe escreveu que na devocional deles, aos 5 anos de idade, Erasmo Braga leu completamente o capítulo 5 de Mateus, aos 5 anos de idade. É um homem assim privilegiado por Deus em termos também de inteligência. Ele fez os seus estudos na chamada Escola Americana, que era já fruto de grandes missionários como George Chamberlain. Esses nomes, assim, se vocês quiserem anotar depois, irmãos, para pesquisar, se inteirar, mas aqui eu vou dar uma objetiva, né, nisso. É interessante porque, já entrando nas obras e nos serviços que ele fez, você tem uma ideia, eu fui coletar, fiz uma pesquisa, que ele, na idade adulta, ele foi mestre, professor e educando e lecionou-se nas seguintes instituições. Ele foi professor no Colégio Progresso em Niterói. Vocês se lembram da Universidade Presbiteriana Mackenzie? Logo no início da Universidade Presbiteriana, ela se chamava Mackenzie College. Ele foi professor lá também, lá em São Paulo. Também serviu como professor de Antigo Testamento no Seminário Presbiteriano lá, que abraçava tanto São Paulo como Campinas, que hoje, atualmente, é o Seminário de Campinas. Fica lá. Ele também lecionou no ginásio
abre aspas, culto à ciência de Campinas, também na Faculdade de Teologia das Igrejas Evangélicas, no Rio de Janeiro. Em 1909, foi um dos fundadores da Academia Paulista de Letras, juntamente com outros grandes nomes da literatura da época. Instituições científicas de estudo no território paulista, do ramo artístico, de serviços humanitários, éticos, de educação. E algumas dessas instituições que passa a nomear são Sociedade Científica de São Paulo, Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, Comissão Brasileira de Cooperação, Associação Brasileira de Educação, Academia Fluminense, lá no Rio de Janeiro, de Letras, Academia Latina de Ciências, no âmbito da América Latina, Artes e Belas, eu estou aí traduzindo, Artes e Belas Artes de Paris, Sociedade Acadêmica de História Internacional em Buenos Aires, Sociedade Missionária Nacional em Peru, em Lima, no Peru, Diretoria da Instrução do Governo do Estado de São Paulo, que seria a Secretaria de Educação da época. Além disso, Erasmo Braga auxiliou também nesse período na fundação de duas instituições essenciais para o movimento de cooperação entre igrejas, que foi o Instituto José Manuel da Conceição, que fica em São Paulo, e a Associação de Catequese dos Índios, porque nós vamos entender que ele tenha também um grande viés missionário. Cadê o Rochelane? Está ouvindo, né? Então, seu versículo da Bíblia preferido era: nenhum de nós vive por si mesmo, nem morre para si mesmo. Romanos 14, 7. Certamente, ele foi muito condizente com as suas contribuições. Mas veja só, ele também fez missão em Portugal, foi da Federação de Escolas Evangélicas, ele fez uma missão de catequese entre os índios kaiowás, fez uma confederação, foi membro fundador da Confederação Evangélica do Brasil e, obviamente, atuou muito no seio da Igreja Presbiteriana do Brasil, qual ele era ministro. Ele dizia o seguinte, só para destacar tudo isso que ele participou, isso fazia parte de quem ele era, da forma de ser dele. Ele dizia: servir a comunidade é um modo esplêndido de testemunhar de Cristo, tanto na vida privada como na vida pública. Ainda mais, ele era poliglota, ele sabia várias línguas. Entre elas, vocês estão lembrados que na lição 10 nós estudamos sobre a tragédia de Guanabara, da morte dos calvinistas franceses. Teve um que registrou isso, que foi Jean Crispin, ele era francês. E aí, o nosso irmão aqui, reverendo Erasmo Braga, ele traduziu do francês para o português, contribuindo até numa edição que nós temos ainda pela Cultura Cristã, com a Confissão de Fé a primeira Confissão de Fé das Américas, que foi feita por esses calvinistas. Então, ele traduziu isso. Ele foi realmente o homem que contribuiu. E aí, em 1932, que ele era casado com a sua companheira até o fim da vida, foi Olinda. Eles foram casados por 31 anos, um tempo longevo na época, porque haja de pensar que a expectativa de vida não era o que nós temos hoje, né? A expectativa de vida daquela época era bem inferior. Então, eles foram casados 31 anos. Infelizmente, os dois morreram de pneumonia. E ela morre 19 de abril e ele morre em 11 de maio. Um interstício aí de 3 semanas, né? Então, a notoriedade e o respeito pela jornada desse irmão não foi só refletido dentro da igreja, mas fora da igreja, ao ponto de o Jornal do Estado de Niterói
publicou a seguinte nota de falecimento. Eles disseram o seguinte, isso no jornal. O prestígio que este eminente intelectual desfrutava em Niterói e nos melhores círculos da sociedade brasileira mostra a evidência qualidades múltiplas de sua individualidade, porque Erasmo Braga não era um grande comerciante, não era também um grande industrial, não era um banqueiro. Uma fortuna maior possuía, o jornal diz. O seu alto espírito sempre voltado para o bem coletivo. Que testemunho! E através da vida dele se materializa muitos versos bíblicos que nós vamos ler a posteriori. Isso. No testemunho da vida dele, mostrado aqui na declaração do jornal, é impressionante. E aí eu te faço uma pergunta, que aqui a gente vai fazer o link, porque até agora nós falamos da história, das obras e da vivência daquele homem. Mas aqui eu quero entrar propriamente na conexão com nós hoje. E aí eu vou lançar alguns questionamentos. O que a vida deste grande homem de Deus pode nos ensinar? Que tipo de legado estamos deixando? Em que causas estamos nos envolvendo? E qual é o nosso papel como educadores? Aí você pergunta, como educadores? Sim, todos nós somos educadores para a nossa próxima geração. E aí eu quero analisar alguns textos bíblicos e o irmão Renan vai colocando aí para a melhor leitura de todos nós. Deuteronômio 6, 4 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 9. Diz assim: Ouve, vamos fazer de forma alternada? Eu vou ler esse primeiro verso. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Irmãos, vocês conseguem ver aqui como a palavra do Senhor, que ela é a fonte de todo bom conhecimento que nós temos nesse mundo, que na realidade a palavra do Senhor não é apenas para a igreja. A lei de Deus não é apenas para a igreja. Tanto que as pessoas estão indo para o inferno por conta da quebra dessa lei, por descumprirem essa lei. Então a fonte da palavra de Deus, da lei de Deus, daquilo que Deus requer de nós, não é só para a igreja, é para o mundo. E quando nós testemunhamos dessa grande lei, testemunhamos dessa regra de fé e de vida, nós estamos o quê? Cumprindo o mandato que Deus deu para cada um de nós. E aqui como educadores, principalmente. Perceba que as palavras que diz no verso 6, as palavras que hoje te ordeno estarão, primeiro, no âmbito do coração. Ele começa essa relação de uma dimensão interna, ou seja, você tem que absorver isso de forma interna, ela tem que fazer parte da sua vida. Porque você não... Como é que você vai ensinar os outros
sobre realidades espirituais se você não consegue internalizar isso na sua vida. Isso é muito importante. Porque nós somos criaturas que dependem, mesmo filho, mas que somos pessoas que dependem da graça de Deus para transformação de vidas. Você não consegue transformar a si mesmo. Você não consegue fazer um voto, olha, a partir de manhã eu vou ser um cristão melhor, a partir de amanhã eu vou ler a Bíblia mais vezes, eu vou orar como deveria. Você não consegue fazer isso por si mesmo. Você não entende na sua vida que a santificação é um ato exclusivo, originário da graça de Deus, e que você é o instrumento de Deus para transformar a sua própria vida, mas é Ele que dá a força para assim fazê-lo. A santificação, você primeiro tem que receber a graça de Deus para poder ser. A nossa própria confissão de fé fala isso. Que a graça de Deus, ela é a origem da nossa santificação. Tanto que, se você se lembrar de Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí as pessoas param aí, né? Mas tem um pouquinho depois, diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, criados. Nós não nos criamos, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até as boas obras. Sabia que nós vamos ser recompensados pela graça de Deus em nós? Você acha que o galardão é porque você é um crente melhor do que outra pessoa? O galardão, Deus está galardoando a sua ação, a sua providência, a sua graça em nós. E aí, irmãos, quando nós vemos aqui em Deuteronômio que começa essa educação a partir de uma internalização da lei de Deus, da palavra de Deus em nosso coração, é que nós vemos que abre-se uma dimensão para o externo. Internaliza, externaliza. Essa é a ação da educação. Então você internaliza isso e você externaliza isso. Aí você começa a ver pelo próprio texto bíblico: tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Dimensão do lar. Irmãos, às vezes nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. E isso é um mal da nossa época. Porque você, pai e mãe, ou você é responsável, ou tutor, ou você que é aquele que é responsável por uma pessoa que às vezes não é nem seu filho, é um afilhado, um enteado. Você foi chamado por Deus para educar na justiça aquela pessoa. E aí você vê isso claramente quando ele fala da dimensão do lar, mas cada vez mais essa pulsação de educação vai se externalizando, que começa no coração, vai para o lar. E também ele fala andando pelo caminho. Aonde você estiver percorrendo, aonde Deus te levar. Você, como eu, é dinâmico nesse mundo. Você está aqui hoje. Você está na casa de alguém amanhã. Você está lecionando numa escola. Você está trabalhando numa empresa. Você está percorrendo o caminho. E como peregrino nesse caminho,
Deus está lhe dando oportunidades de externalizar o testemunho do Senhor na tua vida. E aí, quando ele termina aqui, que na complexitude da tua vida, do primeiro raiar do sol até o pôr deste sol, até desde o deitar-se ao levantar-se, ele fala da amplitude. Qualquer momento é momento para educar, para proclamar aquilo que Deus fez na tua vida e que Deus requer como ser humano de uma vida realmente para a glória dele nesse mundo. Então você não pode compartimentalizar a sua vida. Eu sou alguém na igreja e sou outra pessoa no meu trabalho. Eu tenho princípios que eu vivo quando eu estou na comunhão com os irmãos. E eu tenho princípios que vivo no meu trabalho, na minha educação. É interessante porque nós temos visto muitas vezes isso. Pessoas que não acham nada demais, sendo pessoas que vivem uma vida dentro da igreja, por exemplo, eu falo da advocacia, por exemplo, chamar uma testemunha que não é uma testemunha que estava no local, nem conhecia dos fatos. Uma vez aconteceu isso na minha vida, quando eu era sócio de um escritório de advocacia, e aí aconteceu Frank, tem uma oportunidade aqui, viu? Um filho de um industrial, ou seja, uma pessoa que poderia abrir portas para outros casos grandes e tal, quem sabe até um contrato. Tem um problema que bateram no carro dele, depois se evadiram, ele ficou lá. Era um carro de uma empresa tal, X. E aí as únicas testemunhas que tinham no local, eles não quiseram prestar depoimento. As testemunhas eram umas prostitutas que tinha na rua, naquela noite. E não quiseram aparecer, obviamente. Aí ele disse assim, olha, mas tá tudo certo, viu? Tem um amigo dele, não estava no carro, mas podia estar, né? E aí o seu testemunho... Aí eu ouvindo tudo aquilo... E aí, no final da entrevista, né? Porque quem é advogado, pastor Adalto e outros, sabe que o caso só está fechado quando a gente pega a procuração, né? Quanto à entrevista e tal, conversando, consulta, mas com a procuração em mãos é que dá o start, né? Aí eu disse para aquele meu colega, sinto muito, a pessoa não tinha testemunha. Eu não posso fabricar uma testemunha. Resumo da ópera. Ele não era cristão, né? Aí azedou a relação e cada um seguiu para seu caminho. Mas, irmãos, muitas vezes, para você esposar os seus princípios no seu trabalho, você vai ter que sofrer dano. E eu te pergunto, você está disposto a sofrer dano pelo Evangelho? Você está disposto a abdicar muitas vezes de seus direitos por amor à causa do Evangelho? Ou você é aquele irmão dentro da igreja ou fora dela, que é o primeiro a dizer, o meu direito é isso? E quantas vezes nós, pelo bem do reino, nós temos que abdicar de certas coisas? A educação, ela não só fica no seio do coração, não só deve ficar no nosso lar, não só deve andar no caminho, e no maior amplitude de tempo que nós temos,
mas ela é uma verdadeira proclamação. As pessoas vão enxergar isso em você. O seu testemunho tem que brilhar. E isso o texto bíblico também fala, quando ele diz: atarás como sinal na tua mão e também de frontal nos teus olhos. Quem vê isso vai destacar assim o seu testemunho. Não para a sua glória, não para que você apareça, mas certamente com outro propósito. E aí, é interessante que não só falamos isso no texto do Deuteronômio, mas tem outros versos. Veja aí no verso 20 a 25. Vamos ler também, verso 20 a 25. Pois não? Ah, ótimo. Então eu vou ler nessa de 20 a 25, então, para melhorar. Eu entendi. Com certeza, tem razão, meu irmão. Tem razão, completamente. Viu? Muito obrigado. No Deuteronômio 6, agora os versos 20 a 25, diz: quando teu filho no futuro te perguntar que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Verso 21. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais de maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar terra que sobre juramento prometeu a nossos pais. Versos 24 e 25. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos de cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Eu queria que vocês percebessem que no verso 21 a 23, essa explicação, essa educação, está profundamente ligada primeiro, 21 a 23, quando ele fala do que Deus fez pelo povo de Israel, que ele tirou da terra do Egito, ou seja, que ele libertou o povo da escravidão. E nós também fomos libertos de uma escravidão muito pior do que a escravidão do Egito. Que éramos o quê? Mortos em delitos e pecados. Escravos do pecado, como o próprio mestre diz no Evangelho. E ele nos liberta disso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, no povo de Israel já se trazia isso de uma forma na mais terra infância. Quando o filho perguntar a você o que o Senhor fez por nós, por que nós devemos guardar esses estatutos? Primeira coisa que você vai fazer é reconhecer o que Deus tem feito na vida do povo de Deus e na nossa vida hoje. A educação começa com gratidão. A gratidão é a origem da educação bíblica. Você educa, você ensina, porque você é grato a Deus pelo que Ele tem feito na sua, na minha, na nossa vida. Mas não só isso. Você reconhece a certeza do livramento, da salvação que vem de Deus.
Você não é só grato a Deus no sentido abstrato. É algo materializado. É algo concreto. Você saiu de um estado de miséria, de um estado de morte espiritual, de um estado de ignorância da verdade de Deus, de um estado de perdição eterna, e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Por conta disso, lembrando disso, é que você se empenha, se esmera na educação. Mas os versos 24 e 25 fala também que essa educação tem que ser intimamente ligada com outro fato, que é justamente a obediência. Porque e é uma coisa lógica, porque você é grato a Deus, porque você reconhece o livramento de Deus, você reconhece que Deus lhe salvou. Isso motiva o coração de uma forma muito centrada, que você deve obedecer esse Deus. Motivado pelo primeiro ponto, que é a gratidão. Só obedece a Deus quem é grato. A ingratidão produz fruto de desobediência. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé nele, todas as coisas são possíveis. Tudo é possível ao que? Crer. Isso foi lá na vida de Moisés, mas a gente sabe que Moisés ele partiu, o livro de Deuteronômio relata esse fato, e deixa à frente do povo outro homem. Quem foi? Depois de Moisés, quem ficou? Josué. E lá Josué, no capítulo 4, nos versos 19 a 24, absorveu de uma forma muito completa o que Moisés falou nesses versos que nós lemos, mas ele vai adicionar uma coisa que eu acho que é digna de nós focarmos nesse ponto. Veja aí, 19 a 24 de Josué, capítulo 4. Quem pode me ajudar aqui para fazer a leitura alternada? Elcio, ajuda aqui. Você que deu a ideia. Você que trouxe à luz a filha, venha cuidar dela. Por favor. Nós vamos ler lá Josué, capítulo 4. Eu sei disso. Capítulo 4, dos versos 19 a 24. Diz assim: Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, acamparam-se em Gigal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras tiradas do Jordão, levantou-as Josué e Gilgal. E disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, no futuro, olha, já é uma outra geração. Vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo, o que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho, ao qual secou perante vós até que passamos, todos juntos. Para que todos os povos da terra
Conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Obrigado, irmão. Irmãos, que vocês notaram a diferença aqui destacada no texto de Josué? Ele vai dar outro exemplo de outra coisa que os pais deveriam explicar aos seus filhos, mas no verso 4 ele destaca de uma forma muito forte. Ele coloca no verso 24, logo na parte A, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Em outras palavras, para que todas as nações glorifiquem a Deus por quem Ele é. Ah, irmãos, como é importante a educação. E Erasmo Braga entendeu aquilo. Ele viveu uma vida que não se resumiu à sua seara privada, dentro do seu próprio lar, mas seguiu nada menos do que os princípios bíblicos, que vai exteriorizando esses princípios. E aqui eu não estou falando de uma catequese dentro da sala de aula, porque os princípios éticos cristãos, eles permeiam a nossa vida, de forma que você proclama muitas vezes as virtudes, as verdades da palavra de Deus, sem necessariamente dizer sequer o nome cristianismo. Porque as pessoas vão ver na sua vida a diferença daquele que não teme a Deus, nas suas atitudes, na sua honestidade, na sua honradez, na forma como você trata o seu semelhante, na forma que você ama seu próximo, na forma como você trabalha na vida do seu próximo para o bem, independente de interesse. Que muitas vezes essas seitas que ajudam o próximo têm interesses por trás. Primeiro pessoal, porque elas acreditam que as boas obras vão salvar elas, vão evoluir o espírito delas. E as boas obras são só consideradas boas obras diante de Deus quando elas estão sendo feitas com o propósito correto, o propósito da glória de Deus. Boas obras, você dá um prato de comida, pode ser considerado uma boa obra perante os homens. Mas se não for com o propósito correto, não é considerado boas obras diante de Deus. Porque ele próprio diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para... Se as coisas mais simplórias desse mundo, que é se alimentar, que é angariar a própria bebida e comida, você tem que fazer para a glória de Deus. Esse é o propósito. E quando você desvirtua do propósito que Deus estabelece, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma boa obra, é? Atente isso, irmãos. Você, como fulano é melhor do que eu, que ele vai visitar o hospital. Você tem que visitar o doente. Não tem problema nenhum com isso. Faça. Se Deus der a oportunidade, faça. Até porque ele diz, eu estava preso e não fosse me visitar. Estava com fome e me desse de comer. Você tem que dar de comer. Mas você tem que saber por que você está indo ali. Porque você quer ver a glória de Deus manifestada através daquilo. Porque você quer levar aquela pessoa a entender que Deus está abençoando a vida dela. Não é para ela ver que você é o bom, que você está fazendo isso.
para os outros reconhecerem que você está fazendo isso. Não! É porque você quer que aquela pessoa dê glória a Deus através do seu ato. Que ela reconheça na sua ação que Deus está ali. Deus se faz presente através das nossas mãos. Deus se faz presente através dos nossos atos na vida de uma pessoa. A pessoa vai olhar e vai dizer: glória a Deus, irmão, porque você está aqui nesse momento de necessidade. Glória a Deus. A educação que Erasmo Braga tanto se esmerou é porque ele tinha a concepção clara de que o propósito pelo que ele fazia aquilo. Ele fazia aquilo para que, através daquele bem coletivo, as pessoas fossem chamadas a pensar e raciocinar que existe algo além delas. Abra, por favor, em Mateus 5,16. Esse é o espírito da vida desse homem, que deve ser o espírito na nossa vida quando fizermos coisas semelhantes. O que está escrito ali? Vamos ler todos juntos? Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É mais claro do que isso, irmão? E é interessante, finalizando, o que a Escritura nos mostra através da vida do reverendo e professor Erasmo Braga? Primeiro, que devemos ser agentes de transformação de Deus neste mundo caído. Deus te plantou em um local para fazer algo. Você não precisa compartimentalizar o reino de Deus como se ele fosse igreja. Eu não trabalho na igreja, eu não estou servindo a Deus. Não existe isso. O reino de Deus é como Isaías fala: o Senhor está sentado no seu santo trono. As abas de suas vestes cobrem o quê? A terra. O nosso Deus é um Deus deste mundo e de outros mundos. Não é o Deus da igreja. É o Deus do mundo. Nós somos servos dele através desta igreja. Então, como agentes de Deus nesse mundo, um mundo maculado, caído, rebelde, nós temos que salgar esse mundo, brilhar esse mundo. As trevas só desaparecem quando a luz brilha. A podridão só cessa quando há um agente que pare aquela putrefação. O sal. Se tivermos oportunidade, Deus age de forma diversa. A sua vida é uma forma, a minha é outra, mas Deus age todas as nossas vidas, oportunizando situações, sejam conversas, sejam trabalhos, sejam situações. Às vezes Deus pode te levar a ensinar em alguma instituição. Deus pode te levar a conversar com alguém que leciona nessa instituição. E através da tua vida, aquela pessoa abençoa muitos. Você não precisa
ser o evangelista de cruzada. É interessante que uma vez existem vários ramos de missões. Existem as missões chamadas transculturais, que vão para outros países, outras culturas. Às vezes em culturas, até em regiões inóspitas dentro do nosso Brasil. Mas geralmente, quando se pensa em missões, se pensa de ir para outro país. Esse é o conceito popular. Todo mundo vai fazer missões aonde? Nunca imagina que é missões no Brasil. Tem que ser missões em outros países. Mas uma vez me disseram, numa palestra sobre missões urbanas, algo que é muito interessante. Disse o seguinte, que às vezes missões não é ir para outra cidade, ou mesmo para outro estado ou para outro país. Mas muitas vezes fazer missões é ir no mesmo bairro, é ir na mesma rua, ou mesmo andar da sala para a cozinha. O que Deus tem preparado em termos de oportunidades, agarre, seja qual for. E aonde Deus te plantou, ali brilha a luz de Cristo. Irmãos, quando nós pensamos que Deus pode fazer brilhar em várias instituições, em vários governos, em várias escolas, universidades, no nosso trabalho, no nosso comércio, ou seja, em todas as áreas da vida do homem, aí nós não devemos nos omitir. Pois afinal, isso aí eu fecho essa reflexão sobre essa lição. Em 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Romanos 14:8, fazendo um link com esse grande irmão do passado. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos. Atenção. Somos do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmão.